Olá, voltamos, né? E agora, para falar sobre as bodas do Cordeiro, né? Nós já falamos sobre o tribunal de Cristo e falaremos então sobre as bodas do Cordeiro. Veja bem, após o período de julgamento para receber o galardão, que é o que nós acabamos de mencionar e que chamamos de tribunal de Cristo, e pelo qual todo salvo, né, em Cristo passará, imediatamente vem a ocasião de desfrutar da vitória e da presença do Senhor Jesus. E esse momento é descrito na Bíblia como as bodas do Cordeiro. É um momento especial, descrito na Bíblia como as bodas do Cordeiro. Tanto na era antiga, quanto nos dias atuais, né? Sempre que terminava uma batalha com vitória, os vencedores, eles retornavam para o seu convívio e acontecia, né, uma grande comemoração. E isso para contemplá-los pela vitória conseguida. Então, para os salvos em Cristo, depois de tantas batalhas travadas, aqui primeiro, batalhas essas travadas contra a carne e contra o mundo, e também contra Satanás, e após serem vencidas por Cristo, essas batalhas, né, que é a morte, e depois de ainda enfrentar o tribunal de Cristo, haverá uma grande recepção, essa recepção que os aguarda os salvos no céu, e chamado de as bodas do Cordeiro. Será uma linda festa preparada para os santos, em que o anfitrião dessa festa é o próprio Senhor Jesus. Nós vamos encontrar algumas referências específicas a esse momento que estão registradas na palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 19, verso 17, em Lucas, no capítulo 22, do verso 29 até o 30. Em Israel, para que a gente entenda melhor, né, na celebração de um casamento, era costume a festa das bodas durarem 7 dias. E aí, assim sendo, muitos estudiosos da teologia creem que o tempo da celebração das bodas do Cordeiro será de 7 anos. Justamente o tempo total de duração do período da grande tribulação, ou seja, enquanto na terra aflição, engano, né, tristeza, angústia, no céu, paz, descanso, gozo e celebração. Cristo, enquanto na terra, demonstrou essa expectativa por esse dia. Ele falou na celebração da ceia, ao participar do vinho, que só o beberia de novo no céu juntamente com os seus santos, em Mateus 26, 29, dando então uma conotação de uma celebração de uma grande ceia no céu. Então, as bodas do Cordeiro é como se fosse uma celebração do casamento. É o símbolo do casamento realizado entre Cristo e a igreja, que é a sua noiva. A gente, ao ler o texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 5 até o versículo 10, a gente tem uma real dimensão de como será, né, e de como vai ser esse grande dia, em que todos os seres nos céus são convidados a participar em adoração. Então, ninguém lá será demasiado pequeno ou demasiadamente grande
para participar. Ou seja, tanto pequenos quanto grandes são chamados para as bodas do Cordeiro. Então, muito além daquilo que nós podemos compreender, será o volume dessa adoração neste momento em que estará acontecendo no céu esse evento chamado Bodas do Cordeiro. Muito maior ainda do que a descrita no primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 19, verso 5, né? Que diz: e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Pois bem, quem participará das bodas do Cordeiro? Apocalipse capítulo 5 e o verso de número 11 faz referência de quem participará das bodas do Cordeiro. Está escrito: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos, e ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Então, milhões de milhões e milhares de milhares. Muita gente, todos os salvos em Cristo participarão desse momento, né? E quem ficará de fora? Quem ficará de fora? A Bíblia é clara ao dizer isso em Apocalipse capítulo 22, do verso 12 ao 15. Também em Mateus 5:32, em Mateus 15:19, em Mateus 19:9, né? Relações ilícitas, forniqueiros, os impuros, devassos, todos esses ficarão de fora, né? Para que a gente entenda melhor sobre o que será as bodas do Cordeiro, é preciso que a gente entenda um pouco mais desta noiva. Quem é esta noiva, então, que selará essa união com Cristo? É a igreja, representada como esposa, como noiva do Senhor Jesus. Por quê? Por causa do amor íntimo, da ligação espiritual. Ou seja, esta ligação da igreja fundada por Cristo, esta igreja na qual nós denominamos noiva do Cordeiro, é ela que selará então esta união com Cristo nos céus, na eternidade, na glória, para esse tão momento esperado chamado de bodas do Cordeiro. Mas para que isso aconteça, essa noiva tem que cumprir algumas condições. E eu quero aqui apresentar a vocês 4 condições básicas. Primeiro, ser desposada, né? Uma noiva para cumprir esse ritual de enlace de bodas, ela precisa ser desposada. E ser desposada é ser prometida em casamento. E o noivo celestial, que é Cristo, ele quer ganhar o amor da alma do pecador, que são os homens, somos nós. Então, sem o pecador aceitar o amor de Cristo, é impossível que ele seja, como noiva do Cordeiro, desposado, né? Não poderia haver casamento. Então, o primeiro passo é aceitar o convite do noivo. O segundo passo, a noiva deve ser leal. Isso fala de fidelidade, né? O terceiro é a comunhão, é entender que há amor entre duas pessoas, no caso a pessoa de Cristo e a pessoa da igreja. E esta comunhão, faz com que as horas
pareçam minutos. E é por isso que a noiva, a igreja, ela vive numa esperança que não confunde. Quarto, a noiva deve se submeter. A Bíblia diz lá em Efésios 5, 23, que assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é a cabeça da igreja. Isso fala de submissão. Então, sem essa obediência, não poderá ou não poderia haver um casamento verdadeiro. Então, Cristo sendo o Senhor de tudo, ele quer, ele almeja, ele deseja essa comunhão. Então, esta comunhão também é importante para para que aconteça esse momento tão aguardado chamado de bodas do Cordeiro. Muito bem. Assentados à mesa do rei, né, os crentes do Antigo Testamento, eles juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para assentar à mesa do rei. E aí nós vamos observar que esta noiva do Cordeiro tem características de fidelidade, santidade, não dá lugar ao mundo, espera pelo noivo, adora e proclama a mensagem do noivo. Quais são os aspectos que a gente deve levar em consideração sobre as bodas do Cordeiro? Primeiro, as bodas do Cordeiro ela acontecem porque Deus é justo. Segundo, para louvor da glória de Deus. Então, de Apocalipse capítulo 19, do verso 5 até o verso 9, vai falando sobre isso. Terceiro aspecto é a alegria. Quarta, a esperança. Quinta, a santidade. Sexto, o chamado. E sétimo, a palavra de Deus. É o cumprimento da palavra. Então, diante desta revelação acerca desse futuro glorioso, vale a pena buscar a santificação para poder, além de ser galardoado do que nós falamos antes do tribunal de Cristo, participar dessa festa celestial maravilhosa que é as bodas do Cordeiro. Ok? Caminhando já para a conclusão da nossa aula, nós falaremos um pouquinho agora acerca do período tribulacional ou aquilo que nós chamamos de tribulação e a grande tribulação, que é um período muito terrível, triste, né, para aqueles que passarão, que sofrerão, né, esse momento, né, e a gente precisa também aprender sobre ele, entender até para que a gente possa ensinar. Nós sabemos, caros alunos, caros estudantes de teologia, que o mundo ele já passou por grandes momentos de aflição, de dor, situações assim desesperadoras e ainda passa. O momento que nós estamos vivendo é um momento desesperador. É um momento catastrófico, né? Um momento onde doença tem assolado na terra, tirania, né? Desigualdade, ganância. Então, por causa dessas coisas e desse desejo de dominação mundial, grandes batalhas já foram travadas e milhares de vidas já foram perdidas, escravizadas, muitas vezes torturadas. Aconteceram vários fenômenos da natureza que causaram catástrofes terríveis, né? Porém, de tudo que já se viu ou se tem conhecimento na história, segundo a palavra do próprio Jesus, nada se comparará ao que está por vir. Assim sendo, né? É preciso entender que esse período tribulacional será terrível, terrível. É um período na vida dos seres humanos de tanta violência, dor, desespero e horrores, tal qual nunca houve já nesta terra.
Isso é o que nós chamamos de período tribulacional ou de grande tribulação. E assim é o que nós queremos abordar nesse momento aos caros alunos. Veja bem, o que é então a tribulação e a grande tribulação? Em Mateus capítulo 24 e o verso 21, diz que a grande tribulação ela é chamada na Bíblia como o dia do Senhor, o qual Deus entrará em juízo contra o mundo altivo, rebelde, impenitente, né, que não ouviram nem obedeceram a sua palavra. Nós vamos ver Isaías falar sobre isso no capítulo 13, do verso 9 ao 11, Malaquias no capítulo 4 e o verso 1, tudo falando do grande dia, do grande e terrível dia do Senhor. Daniel capítulo 12, verso 1, Lucas 21, 25 a 36 e ainda em Marcos 13, 37. E Marcos, ele faz questão de enfatizar sobre a vigilância, Segundo o teólogo, né, chamado Chaplin, há duas palavras hebraicas e gregas para tribulação. No hebraico, tsar ou tissarar, que é aflição, estreiteza, né? E no grego, tlibo, que é pressionar, oprimir, atribular, e tiupsis, que significa pressão, opressão, tribulação. Tudo isso tem a ver com aflição causada por alguém, né? No contexto geral, é uma grande aflição. Uma grande aflição. Qual será a duração deste período? Durará quanto tempo? Esse período, caros alunos, ele terá uma duração de 7 anos. Assim como nós falamos agora há pouco que as bodas do Cordeiro durará 7 anos no céu, em glória, a grande tribulação na terra, nesse mesmo período equivalente, ela durará também 7 anos. Ou seja, ao iniciar esse tempo, também terá, né, começo daquilo que nós falamos, né, já nas dispensações estudadas, haverá um período em que Deus estará tratando com o homem rebelde aqui na terra, chamado de tribulação e grande tribulação. Tempo de muita opressão, angústia, principalmente para o povo judeu. Por isso que ela é chamada na Bíblia de a angústia de Jacó. A gente usa esse termo grande tribulação, só que alguns estudiosos dizem que a primeira metade a gente chama de tribulação e a segunda metade, ou os 3 anos e meios finais, de a grande tribulação. Porém, tem muitas pessoas que chamam já os 7 anos de a grande tribulação. Não faz diferença, tá? A título de conhecimento não faz diferença, forma às vezes só de falar mesmo. Por quê? Porque esses 7 anos, ele será dividido em 2 fases. Sendo que a primeira fase será de 3 anos e meio, onde haverá uma falsa paz, onde o anticristo trará para o mundo nesse período, através dessa falsa paz e fazendo aliança com Israel, como se fosse um grande solucionador de problema da humanidade. E aí isso, né, de maneira maquiada, disfarçada, fará com que ele seja adorado como um Deus, esse anticristo, né? E a segunda fase, que é a segunda metade,
onde essa falsa paz terminará após os primeiros 3 anos e meio, né, para completar os 7 anos. Então, essa segunda fase, onde nós chamamos de a grande terrível tribulação, são de 3 anos e meio de juízo, onde Jeová irá derramar as pragas do Apocalipse sobre os homens. E haverá pestilências em todo o mundo. Fazendo assim, o Senhor estará frustrando o reinado do anticristo, que a Bíblia chama de a grande tribulação. A primeira parte da grande tribulação, né, que é essa primeira fase, que são de 3 anos e meio, Israel terá pleno domínio sobre Jerusalém. Daniel capítulo 9, 24. Então Israel fará um acordo com o anticristo por 7 anos. Só que o anticristo não vai cumprir, né? Não vai cumprir. Mas na primeira metade, na primeira fase, Israel terá pleno domínio sobre a cidade de Jerusalém. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 1 a 14, fala que os 7 selos serão abertos exatamente nesse período. Então Israel irá construir o templo que foi derrubado por Roma no ano 70 depois de Cristo, e essa reconstrução trará, né, de forma falsa, né, assim, como se está tudo bem, só que não. E aí, nesse período da primeira fase, levantará-se-á 2 testemunhas, ou 2 profetas, que falarão, que darão as suas profecias, e principalmente profetizando para Israel duramente, e isso causará grande frustração e também ira no anticristo. E a segunda parte da grande tribulação, onde Israel é invadido pelo anticristo, Apocalipse 12, 6. O anticristo, então, sentará no templo, exigindo uma adoração para ele. E aí, a chamada de trindade satânica formada pelo anticristo, o falso profeta e a besta, eles se manifestarão. As 2 bestas, que é o falso profeta e o anticristo, junto com o ídolo, né? O próprio ídolo deles, que a gente chama de a besta, né? Então, ele terá o governo, o controle do governo, o anticristo, o governante, um falso profeta, que é um profeta falso que profere tudo aquilo que ele quer, e um ídolo para ser adorado. É na segunda parte da grande tribulação também que as nações se reunirão contra Israel, estarão alojadas lá no Armagedon, no vale de Josafá, como está escrito em Zacarias capítulo 14, do verso 12 até o 13, para guerrear, para tomar de vez por todas Israel. E aí, o espírito do demônio controlará os reis da terra. Os reis da terra, nesse período, será controlado por demônios, e eles todos se voltarão contra Israel. Então, os reis do Oriente, eles marcham rumo a Israel. Haverá uma chuva de meteoro de até 1 talento, que equivale a 34 quilos, e esta chuva será terrível, né? E é nesse período também, já no final dos 3 anos e meio, que Cristo se manifestará, ele voltará com os santos para livrar Israel, exatamente contra essas nações que estarão alojadas para tomar Israel, destruir Israel, né? Chamada então de a Batalha do Armagedon. Esta segunda parte da grande tribulação é nela que acontecerá os juízos de Deus. Os 7 selos serão abertos, né? Vem as 7 pragas, úlceras terríveis, o mar vai tornar-se em sangue, rios tornar-se-á em sangue, um calor intenso, escuridão, sequidão da água do rio Eufrates e, por fim, uma chuva de granizo. Nós vamos ter uma noção mais distinta disso lendo Apocalipse 15 e 16. Também é nesse período que fala sobre as 7 trombetas, né? Apocalipse capítulo 8, verso 1 ao 12, 9, verso 1 ao 13, 11, 15. Quando terá início a grande tribulação? A Bíblia é clara a respeito da grande tribulação. Terá início logo após o arrebatamento da igreja. Então, a grande tribulação terá um
terá lugar entre o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus em glória. Então, para concluir, os cristãos, para não passar por isso, para não viver, precisa viver em quê? Em santidade, para que não venha fazer parte da grande tribulação. Então, esse assim, de maneira sintética também, esse período chamado de período tribulacional ou da grande tribulação. Lembrando que será um período terrível, de pestes, de falso profeta, ira de Deus, ação demoníaca, morte, guerras, enfim, tudo isso. Eu quero terminar esta aula de hoje lendo um versículo para os irmãos que está em 1 Tessalonicenses 5, 22 e 23. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula, onde nós concluiremos, encerraremos este ciclo, esta matéria chamada escatologia. Um abraço a todos e até a próxima.